Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Uma coisa que é sempre importante a gente, de vez em quando, analisar os nossos pensamentos, nossos pontos de vistas, porque nem sempre eles estão em ordem, né? Nem sempre estão em linha com o que nós estamos fazendo, né? A prática do Dharma. Às vezes, coisas bobas, a gente nem percebe que aquilo, na verdade, é um obstáculo, né, para a nossa própria prática. Superstições ou apenas atitudes generalizadas, assim, uma atitude que né, as pessoas consideram normal, né? Mas aquilo é normal para no que diz respeito à sociedade, mas às vezes não encaixa muito bem, né, com a prática do Dharma. Então é uma coisa boa de se fazer, né, de você de vez em quando parar e olhar, né, o que é que eu estou pensando? Eu estou fazendo isso. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Ah, porque isso tem que ser feito assim. Quem disse? Ah, ninguém disse, não. As pessoas fazem assim, né? Certo, mas e daí? E daí que elas fazem assim, né? Está certo ou errado, tá bom ou tá ruim, né? Só as pessoas fazerem assim não é o suficiente, né? Isso está de acordo, né? Isso é útil. Isso é a maneira inteligente de se agir, de se comportar ou não, né? Porque, mesmo crenças, né? Superstições que a gente tem, né? Essas coisas, elas, por mais bobas que elas pareçam, elas acumulam, né? Elas acumulam, começam a criar uma visão de mundo que não está compatível, né, com a prática do Dharma. Né? Então, coisas bobas que nem, sei lá, o pessoal, superstições, né? Ah, se eu fizer isso vai dar azar, né? Coisas ruins vão acontecer. Né? Mas que diabo, será que é assim? Coisas ruins acontecem por causa disso? Né? Não, onde é que você vai investir o seu esforço, né? Você vai investir seu esforço em tentar apaziguar essas forças invisíveis que você nem sabe se existe ou você vai investir seu esforço em desenvolver sabedoria, desenvolver uma mente saudável, uma mente clara, uma mente... Né? Você começar a falar, não, se as coisas derem erradas, não é porque eu mal olhado, ou porque eu passei embaixo da escada, ou porque eu vi o gato preto. Né? A coisa der errada porque a vida é assim. Né? E eu não fui sábio o suficiente para lidar com essa situação. Então, aprender a lidar com a vida, aprender a ter sabedoria, aprender a ter destreza mental, né? Aprender a aceitar o que precisa ser aceitado, aprender a lidar com aquilo com o qual é necessário lidar, né? Aprender a deixar passar aquilo que é necessário deixar passar. Né? Então aí sim, né? Você investe nisso, né? Esse tipo de coisa desperdiça seu tempo, sua energia e começa, pouco a pouco vai criando uma visão distorcida da realidade. Né? As pessoas pensam que visão de realidade é algo fabricado num livro ou num filme. Na verdade é algo que aos poucos, é uma coisa meio que vai aos poucos infiltrando a sua mente. Né? Muitas dessas coisas não são algo que você decide acreditar. São coisas que aos pouquinhos vão infiltrando. No final você está com uma mente totalmente distorcida, né? Totalmente sem muita conexão com a realidade. Né? Por exemplo, o pessoal fala, supondo que a gente ensina as pessoas a contemplar a morte. Né? Ah, mas se eu contemplar a morte, você vai atrair a morte. Mas é daí que você acha que vem a morte? A morte não vem de não atrai a morte através de pensamento, você atrai a morte através de estar vivo. Né? Você estando vivo, você atrai a morte mesmo. Se você não tem sabedoria, você atrai a morte. Né? Se você não tem sabedoria, se você não tem inteligência, aí sim você atrai a morte. E no final das contas, o que mais atrai a morte é a vida.
Se a vida está presente, a morte está logo atrás. Onde quer que a vida está, a morte está logo atrás. Não tem nada que atraia mais a morte do que vida. Então, por exemplo, você pede a pessoa contemplar o corpo, né, contemplar a morte, como uma forma de vencer o apego, a ilusão da mente, vencer a ignorância, vencer a ilusão, vencer o apego ao corpo, vencer o apego à existência corpórea, à existência material, né? Que é uma coisa grosseira. E a pessoa não quer fazer isso porque ela tem medo de morrer. Mas se você não fizer isso, você vai continuar morrendo para sempre. Se você não conseguir se livrar desse apego, se você não conseguir se livrar dessa ilusão, né, de que eu sou isso, esse corpo sou eu sou esse corpo. Se você não consegue se livrar dessa ilusão, você vai continuar morrendo. De novo. Onde quer que você vai morrer. Não tem onde você nasce, você não vai morrer. Então, se você quer, se você tem medo da morte, então você tem que conseguir realizar esse tipo de prática, né? Conseguir se livrar do apego, conseguir se livrar da ilusão. Né? Então, e as pessoas não entendem, né? Elas não conseguem enxergar o valor de uma mente saudável. Né? Então, a mesma coisa com relação à doença. Se eu ficar refletindo no corpo como algo, como as doenças do corpo, o aspecto repulsivo do corpo, isso vai atrair doença. É que você não tem noção de como é útil uma mente saudável, né? Uma mente limpa, uma mente leve, que não tem ilusões, que não tem apego a coisas frágeis, as coisas que são falsas. Né? A mente que é livre, essa mente tem um poder também, né? Ela tem uma força em si. Né? Então, se você quer realmente, acha que a mente, existe algum, como é que se chama? Algum fenômeno mental que é capaz de causar doenças, de trazer trazer azar, trazer más energias para você, então pratique o Dharma. Limpe a sua mente, porque se é a mente, né, que é capaz de fazer isso, então procure desenvolver uma mente saudável, né, o mais rápido possível. Né? Então, para desenvolver uma mente saudável, você tiver que refletir sobre os aspectos não atraentes do corpo, né? Então faça. Né? Você não precisa ter medo de pensar nos aspectos repulsivos do corpo, você precisa ter medo de uma mente doentia. Né? Não tem nada que mais cause problemas nesse mundo do que uma mente doentia. Né? O primeiro verso da Dhammapada fala isso, né? A mente é número 1, a mente lidera. Né? Uma mente saudável, a felicidade segue. Uma mente saudável, assim como a carroça segue o boi. Né? Onde o boi vai, a carroça vai atrás. Né? Então, você tem uma mente saudável, a felicidade sempre vem atrás. Bem-estar e felicidade sempre segue logo atrás. Né? Se você tem uma mente doentia, uma mente cheia de ignorância, de superstições, de medos irracionais, né? De fantasias, onde quer que você vai atrair doença e morte. Né? Porque onde quer que você vai continuar renovando, né, o ciclo que causa doença, velhice e morte, né, que é o ciclo do samsara. Né? Então, né, e é um sistema que não tem como você vencer isso, né? Porque todo mundo fica doente. Então, aí você, supondo que você tem esse tipo de superstição, né? Aí você fica doente, falei que ia dar azar isso, diabo, esse monge maldito foi falar para refletir sobre a morte, agora eu tô doente. Meu amigo, você ia ficar doente, pode ficar sossegado, você tá vivo, tem corpo, vai ficar doente. Eu garanto que você vai ficar doente. A única chance de você não ficar doente é você morrer antes. Se você não morrer antes, você vai ficar doente, eu garanto. Então, que nem o Ajahn Chah falava também, o pessoal vem pedir bênção para ele, e aí se algo dá certo, aí você fala, foi o Ajahn, foi a bênção do Ajahn Chah, que maravilha. Mas quando dá errado, ninguém fala nada, né? O pessoal vem, quando alguma coisa dá errado, ninguém vem falar para ele que foi a culpa dele, né? Então as pessoas elas são muito parciais, né? Elas só enxergam aquilo que elas querem enxergar, né? Então elas têm uma superstição, né?
aquilo molda a visão delas, né, do que foi que aconteceu, como é que ela interpreta o que aconteceu, né? Então, se ela acha que pensar em morte traz mal, traz azar, quando algo acontece, foi por causa daquilo, com certeza foi por causa daquilo. Se ela acha que o monge recitar uma bênção traz boa sorte, aí quando algo bom acontece, foi a graças à bênção do Adyan tal. Mas isso é apenas a criação da mente delas, né? As pessoas se deixam, isso é como a mente distorce a realidade, né? Então as pessoas, em vez de lutar contra isso, tomam partido desse fenômeno, né? Em vez de lutar contra a ignorância, elas se submetem ainda mais, encorajam, reforçam esse tipo de distorção. Então, e elas têm, dá medo, né? As pessoas têm medo. Elas têm medo do que pode acontecer, né? Que a vida delas se encaixa nesse sistema, né? Então, se tentar convencer elas a tirar, é como se fossem umas muletas, né? Você consegue andar, pode arrancar as muletas. Não, eu vou cair, se você soltar eu vou cair. Então, até a pessoa ter coragem de fazer isso é difícil, né? Mas quando ela joga as muletas fora, vê que ela consegue ficar de pé com suas próprias pernas, né? Aí ela experiencia a liberdade, né? E o bem-estar. Então, eu não sei, né? Eu lembro, né? Quando eu era leigo ainda, teve uma certa época que simplesmente caiu, né? Morreu essa história de Deus e o diabo, né? Quando essa história morreu, assim, sumiu da minha mente, não tinha mais nenhuma dúvida a respeito desse assunto, né? A ideia de que tem um diabo, se eu fizer isso eu vou ser punido, é um pecado, isso é errado, vai queimar no inferno por causa disso, daquilo, tem um demônio escondido tentando pegar você. Quando o negócio acabou, né, sumiu mesmo da mente, falei, uau, que alívio, né? Não tem mais essa superstição, essa preocupação, né, com coisas invisíveis, né? Quando você enxerga que, não, que na verdade é a mente que é o segredo, não é Deus, o diabo, é a sua própria mente, né? Se você trilha o caminho certo, né, então as coisas boas acontecem. Se você trilha o caminho errado, as coisas ruins acontecem. Você não tem medo de coisas externamente, né? Você tem medo dos fenômenos internos, né? Você tem medo de ser escravizado pela raiva, tem medo de ser escravizado pela ignorância, tem medo de ser escravizado pela melancolia, pela depressão, pela preguiça, pelo egoísmo, né? Isso sim dá medo, né? Tem medo de egoísmo, não tem medo de fantasma, de demônio, como é que chama? Saci pererê, encosto mal olhado, encosto mal olhado. Eu tenho medo da ignorância, isso eu tenho medo. Medo de raiva, medo de preguiça. Preguiça é algo assustador, né? Mal olhado, eu tô nem aí, mal olhado. Se passar embaixo de escada, que se dane escada. Preocupado é se eu vou me tornar uma pessoa ignorante ou não, isso me preocupa. Então você precisa economizar, gente. Não estamos em condições de desperdiçar nada. Nós somos mendigos, né, em termos de boas qualidades espirituais. Não estamos em condição de desperdiçar nada. Então você alimentar esse tipo de superstição desperdiça o seu tempo, desperdiça a sua energia, sabota a sua capacidade de manter o foco, sabota a sua capacidade de dar importância àquilo que é importante. Tem até verso da Dhammapada que fala isso, né? Aquele que enxerga o que é essencial como sendo essencial, né? E o que não é essencial como não sendo essencial, consegue alcançar a libertação, né? É aquele que enxerga o que é essencial como não essencial e o que não é essencial como essencial, essa pessoa não consegue, né, alcançar a libertação. Então isso não estou inventando isso, o próprio Buda falou essas coisas, né? Então estou apenas chamando a atenção, né? Tem uma atenção redobrada com essas coisinhas que a gente não acha que é importante, né? Mas elas acumulam, viu? Elas acumulam. Elas vão criando, elas vão se juntando, né? Com o tempo elas acumulam e acaba criando uma atitude não muito sábia, né? Com relação à vida, com relação a si mesmo, com relação ao que é bom e o que é ruim, né?
a sua percepção do que é importante e do que não é importante começa a ficar esquisita, né? Que nem o Buda fala, né? O que é essencial e o que não é essencial começa a ficar esquisito, né? E aí você já está enfraquecido em termos de qualidades espirituais, né? E o pouquinho de energia que você tem, você desperdiça com coisas bobas, com coisas, como é que chama? Inócuas. Aí é que não vai dar certo mesmo, né? Você já tem só 10 centavos. Aí usa os 10 centavos para jogar na fonte da boa sorte. Aí pronto, morreu mesmo, não tem como dar certo. O único dinheirinho que tem, a pessoa joga na fonte porque vai dar boa sorte. Aí já era, né? Não tem como dar certo isso, né? Então a gente tem que ter economia, saber economizar suas energias, né? Saber focar seus esforços, saber economizar suas energias, entender que a sua mente é algo valioso, algo importante. Jamais faça algo com a sua mente que não seja bom, né? Na medida que você for capaz de evitar, evite, né? No começo a gente não tem capacidade de evitar muito, né? A gente ainda, nossa personalidade, nossa existência ainda está construída sobre esses pilares, né? Digamos assim, né? Entre aspas, né? Sobre essas fundações, né? Então não é uma coisa que muda assim do dia para a noite, né? Mas na medida que a gente está ciente, a gente se esforça, né? Em não repetir os mesmos erros, né? Eu falo pessoal, errar é humano, insistir no erro é burrice, né? Então tudo bem, errar a gente erra, mas se a gente ficar repetindo o mesmo erro toda hora, aí já é burrice mesmo, né? Não é um erro, não é humano. Então tem que ter uma noção né, como é que chama? Vergonha na cara, né? De autoestima, assim, de valor, né? Uma noção de valor, não. Como fala o pessoal, né? Você tem que respeitar a sua própria inteligência. Esse é um dos piores desrespeitos que podem existir, né? Você desrespeitar a sua própria sabedoria, né? Porque o pouquinho de sabedoria que a gente tem, aí quando ela aparece a gente não dá ouvidos para ela. É o cúmulo da burrice, né? A gente quase não tem já, né? Quase nunca aparece. Quando ela aparece, a gente fecha a cortina e fala, não quero ouvir, não. Pô, aí não tem como dar certo isso, né? Então as pessoas não têm respeito, né? Por si mesmas, né? Não têm respeito pela própria inteligência delas, não têm respeito pela própria sabedoria que elas têm, né? Então realmente fica difícil, né? Então é importante dar valor a bons estados mentais, dar valor à clareza mental, dar valor à sanidade mental, dar valor ao bom senso, inteligência, né? O budismo não é uma religião que requer que você fique burro, né? Tem algumas religiões, algumas linhagens budistas inclusive, algumas linhagens budistas que para você praticar aquilo você tem que ficar burro. Se você não ficar burro, você não vai conseguir praticar aquilo, porque não faz sentido. O único jeito de fazer aquilo é ficando burro. Então não é o que nós fazemos aqui, né? Não há incompatibilidade entre ser inteligente e trilhar o caminho budista, né? Então deem valor, deem importância, deem prioridade, né? Nós não estamos em condições de desperdiçar o pouco de inteligência que a gente tem, desperdiçar o pouco de bom senso que a gente tem, né? Então tenha firmeza, não? Dê mais valor ao seu bom senso, à sua inteligência, do que ao seu medo, à sua preocupação, à sua preguiça, né? Dê mais valor à sua, como se você pensar algo que está correto, né? Não importa se vai ser cansativo, se vai ser desconfortável, você tem que dar seriedade àquilo que você pensou, né? Você tem que separar os bons pensamentos dos maus pensamentos, né? E levar a sério os bons pensamentos e não levar a sério os maus pensamentos. Você tem que ter firmeza nisso, né? Isso é algo que o próprio Buda fez também, né? Ele escreve, né, o processo, né? Ele separou os bons pensamentos e os maus pensamentos. E ele então desenvolveu os bons pensamentos, né, e abandonou os maus pensamentos. Isso é algo importante, algo vital, né? É algo que nem pobreza, né? Quanto mais pobre você é, menos desperdício você tem permissão de fazer, né? Mas é ao contrário, né? A pessoa às vezes quando é mais pobre menos preocupação em guardar, em cuidar ela tem, né? Geralmente você vê que, né, gente rica tem essa característica, né? Eles não desperdiçam, eles não pagam mais caro, né?
Um cara que é rico, sabe, bom, ele é rico, ele vai pagar mais, ele não se importa em pagar mais caro. Com certeza se importa. Ele vai sim pagar mais. Se tem uma loja vender mais barato, ele vai na que vende mais barato. É por isso que ele é rico também, né? Que ele tem essa preocupação, ele tem essa noção de como isso é importante, né? De ser cuidadoso, de ser atento, né? De prestar atenção no que está fazendo e não desperdiçar, né? É assim que a gente acumula as coisas, é assim que a gente desenvolve as coisas. Né? Então a gente tem essa percepção, né, de valor em si mesmo, essa percepção do trabalho que nós estamos fazendo, do que é que nós estamos fazendo, de qual é o nosso objetivo, qual é o nosso, o que é que nós almejamos, né? Então a gente tem que sincronizar, né, nossas ações, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas crenças, né, com o objetivo que nós estamos desenvolvendo. Né? Então, isso que é o nobre óctuplo caminho, né? É você sincronizar essas coisas, você focar, né, essas coisas, né? Focar o seu esforço, focar o seu modo de vida, focar a sua conduta, focar os seus pensamentos, focar o seu ponto de vista, né? Configurar o ponto de vista para que ele fique compatível com o objetivo à frente. Né? Então você configura o seu ponto de vista, as suas opiniões. Né? Eu acho que isso é bom, eu acho que aquilo é ruim. Esse bom e ruim tem que estar compatível com o objetivo em mão. Né? Então, tudo isso quanto mais você fizer isso, né? Quanto mais você for capaz de sintonizar, né, esses diferentes fenômenos, né, de sintonizar, harmonizar, né, esses diferentes fenômenos com o objetivo, né, mais poderosa fica a sua prática, né, mais força para praticar você vai ter, mais o quê? Eficiente, mais poder, mais o quê? Mais energia, fica uma prática forte, né? Fica uma prática firme, ela não vaza, né? Ela entra nos eixos mesmo, né? Fica uma coisa coesa, né? Uma coisa que antes parecia algo muito improvisado, vira um negócio firme, forte, né? Fica uma coisa clara, né? É exatamente isso aqui, né? As coisas se encaixam, né? E, fica bem agradável, não é tão difícil assim, né, como as pessoas acham, pessoa, bom, isso é difícil, minha prática é difícil demais, né, eu não vou conseguir fazer o resto da vida, eu tenho que fazer isso. Não é assim para o resto da vida, né, é ruim, é assim no começo, né, e quanto mais você for capaz de abandonar, né, o caminho errado e se alinhar com o caminho correto, né, mais fácil, mais suave fica a prática. Né? Então, as pessoas acham que vai ser muito difícil. Eu acho que é muito difícil. As pessoas não pegam para valer porque elas acham que vai ser muito difícil. Eu acho que é o contrário. Não pegar para valer é difícil. Pegando para valer é que fica fácil. Agora fazer com meio esforço, mais ou menos sim, mais ou menos não, de vez em quando, espero que sim, espero que não. Aí é que é difícil mesmo, é um negócio que não anda para frente, o negócio fica cansativo, monótono, um peso o tempo todo. Né? Quando você realmente fala, ok, vamos pegar para valer isso, aí você pega e anda, né? O negócio pega embalo, pega força. Né? Aí fica bem tranquilo, bem agradável praticar. Mas, né? Tem que ter destreza para fazer isso, né? Tem que ter disposição em construir isso, né? Não é só que você simplesmente força a mente a ser de um jeito ou de outro, né? Você aos poucos constrói isso. Né? Então tem que ter paciência, perseverança e ser capaz de não perder o foco. Um dos maiores problemas que as pessoas têm é isso, elas conseguem fazer durante alguns meses, né? Talvez alguns anos. Aos poucos o foco vai desaparecendo, elas vão ficando dispersas,
vão se interessando por outras coisas, vão esquecendo, e aí acabam perdendo completamente o rumo, né? Então é difícil achar quem tenha paciência, tenha visão clara, né, do que é que tem que ser feito, né? E trabalhe no local que de fato é importante, né? Em vez de trabalhar onde não é importante, que não tenha a clareza de visão, tenha a paciência e a humildade, né? Paciência e humildade são quase iguais nesse sentido, né? Paciência e a humildade de passar, começar no começo, passar pelo meio e chegar ao fim, né? Ninguém tem essa paciência, essa humildade. Todo mundo quer começar já no meio, né? Ninguém tem a humildade de começar no começo. Ninguém tem a paciência de começar pelo começo. Ou começa pelo começo, vê que vai ficar longe e desiste, né? Como se desistir fosse acelerar o processo. Na verdade, desistir piora ainda mais, né? Então, humildade, paciência, perseverança, né? E foco, né? Uma das coisas que eu mais critico as pessoas no Brasil, né? As pessoas não conseguem ter foco para nada, né? Começa a fazer uma coisa, esquece, vai fazer outra coisa, às vezes, sabe? Você marcar, olha, vamos fazer tal coisa às 10 horas, tá? Aí chega às 11 horas, o cara não apareceu, ninguém fala, não sabe o que é que apareceu, não sei o que lá, e aí uma pessoa me ligou. Isso não é assim que funciona. Não é as pessoas que têm que parar de te ligar, ou você tem que ter foco, você mantém o seu foco. O mundo continua rodando ao seu redor. As pessoas não vão parar de te ligar. As coisas não vão parar de acontecer. Os seus parentes não vão parar de ficar doentes. Você tem que falar, não, eu vou me focar aqui. Eu vou fazer isso. E aí você ignora o ao redor, né? Se você não tem capacidade de fazer isso, você jamais vai conseguir ser uma pessoa que consegue realizar, né? Você não consegue nem marcar o encontro, você não consegue marcar porque você não chega no horário, né? Você não consegue, vou estar aí no dia tal. Aí a pessoa aparece 15 dias depois. Sabe o que é? Que o cachorro ficou doente. Sim, é isso que o mundo faz. O mundo continua rodando. O mundo não para porque você prometeu que ia comparecer no dia tal. O mundo vai rodando. Você é que tem que focar, né, e ter firmeza na sua resolução. Mas as pessoas não conseguem fazer isso, né? E aí você imaginar que uma pessoa que não tem essa capacidade vai conseguir, como é que chama? Desenvolver samadhi, né? Não tem muita diferença. É uma forma grosseira, né? Essas coisas todas, o Dharma inteiro ele se encaixa, né? Ele não é incoerente, né? O nobre octuplo caminho não é incoerente, ele é coeso, né? As coisas todas se encaixam, né? Então, Aditana para mim está diretamente relacionada a Samadhi para mim. Samadhi para mim está diretamente relacionada a Panya. Panya Sila, Sila Samasati, né? Tudo isso está diretamente relacionado. Não tem diferença entre um e outro, né? Então, é importante, né? Perseverança, clareza de visão, paciência, humildade, determinação, capacidade de aguentar desconforto, né? Por isso que a prática completa é mais útil do que uma prática de mindfulness ou de vipassana, porque tem recursos, né? Então você tem a prática devocional, ajuda a alimentar, né, a dar energia, ou a, digamos, como é que chama isso? Amaciar um pouco a mente, né? Às vezes você está passando um período de muita dureza, muita dificuldade, né? A prática devocional amacia um pouco a mente, traz um pouco de calor para ela, um pouco de ânimo para ela, né? Do que você ter só uma prática intelectual e teórica, uma coisa que você vai lá, medita e vai para casa, né? Fé, às vezes, é muito útil, né? Devoção, humildade, gratidão, né? A prática devocional também tem essa característica da gratidão. Gratidão, humildade, reconhecimento, né, de que essa pessoa é especial, essa pessoa eu devo muito a essa pessoa, eu devo muito ao Buda, eu devo muito aos arahants do passado, que manteram esse ensinamento vivo até o dia de hoje, né? Você pensar, caramba, né, como é que eu tive a sorte, né, de fazer contato com isso, né? Se eu pensar, né, como é que eu fui parar em Wat Papong, é um milagre uma coisa dessa, eu não tenho como explicar isso, como é que eu fui parar em Wat Papong,
Lompolian me ordenou monge. Puxa, caramba, como é que isso acontece, né? E aí fui parar com Lompopiac, né? Da onde que isso saiu? Eu não tive a ideia de, eu nunca tive um plano, eu vou fazer isso e tal, aí eu vou conseguir ser discípulo do Lompopiac. Eu jamais pensei numa coisa dessa, né? Uma coisa dessa acontecer quase que ao acaso, assim, eu falei, caramba, isso é impressionante, né? É uma coisa que você tem muita gratidão e muita humildade a respeito, né? Porque poderia dar tão errado isso. Você vê todos os dias, né? Pessoas que vai no mosteiro, vai, não gostei não, vou pra outra. Vai lá pro Dhammakarya, vai lá para os negócios que não tem nada a ver com nada, vai lá virar discípulo de doido, virar discípulo de gente desonesta. Tem todo tipo de gente, né? Você, caramba, impressionante. A pessoa às vezes vai morar com um grande mestre, ele aceita aquela pessoa como discípulo e a pessoa, não, mudei de ideia, não quero não. Eu falei, Cacilda. Tem de tudo nesse mundo, então é algo que você tem que ter muita gratidão, né, e humildade pela pelo bom karma que a gente tem, né, de ter a possibilidade de ouvir o ensinamento do Buda, de praticar o ensinamento do Buda, de ter no ouvido o ensinamento, reconhecido que tem algo de valor ali. A maioria das pessoas não consegue fazer isso. A maioria das pessoas ouvem, não estou sentindo nada, não senti nada, não estou nem aí. Então você ouvir e falar, não, aqui tem algo importante. Só esse tanto assim já é uma coisa, fala, uau, algum bom karma eu devo ter, né? Porque eu ter sido capaz de reconhecer, né, o valor nesse ensinamento é algo raro. Né? Você vê no sutra, né, antigamente a pessoa ouvia a palavra Buda, né? Só de ouvir a palavra Buda, a pessoa já, opa, tem alguma coisa aqui, né? Só alguma situação interessante, pessoal. O Buda, o que você disse? Buda? Como é que é? Buda? Você disse Buda? Disse. Uau, o pessoal só aquele tanto. Falei, nossa, já dá uma. Né? Provavelmente é uma pessoa assim que já está em busca do Dharma muitas vidas, já, né? Quando ela sabe que existe um Buda presente, aquilo desperta algo nela, né? Que ela estava dormente, né? Então esse tipo de coisa existe, mesmo hoje em dia existe, né? Se você for para um mosteiro budista, conversar com os monges, você vai ouvir histórias assim, né? Não sei o que lá, eu li um trecho do Dharma e aquilo para mim, né, despertou algo assim, algo mudou dentro de mim, né, quando eu vi aquilo. Então essas coisas existem sim, né? Mesmo hoje em dia. Né? Ok? É suficiente por hoje? Tem uma pergunta?